Quem está animado a dar alguns passos aí com o povo de Israel? Os améns vão diminuindo, né, na caminhada. A fé vai aumentando, né, gente? Vai aumentando. Mas... quem está aí animado para caminhar com o povo de Israel um pouco mais? Amém. Na escola do deserto, sobre a nuvem de Deus. Hoje eu quero falar sobre vencer as batalhas terrenas que nós enfrentamos na terra, sobre a perspectiva espiritual. Eu sei que ninguém aqui enfrenta batalha, amém? Quem não está enfrentando, né? E Êxodo 17 será o nosso texto de caminhada. A primeira batalha que esse povo enfrentou, quando eles passaram ali o Mar Vermelho, que nós já estamos caminhando com o povo debaixo da nuvem, desde a virada do ano, atravessaram ali o Mar Vermelho. Nós aprendemos sobre esses desafios, sobre a escola do deserto. E agora eu quero falar sobre essa primeira batalha que eles enfrentaram. E o texto de Êxodo, capítulo de número 17, verso 8 ao verso 13, será a nossa leitura. Você pode permanecer assentado, acompanhe por fineza o texto que diz assim. Êxodo 17, verso 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Primeira batalha, os amalequitas contra os israelitas. Verso 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens, dos nossos homens, e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Verso 11, vamos ler juntos? Pode ser aí com versões diferentes. 1, 2, 3 e... enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Vamos ler até o verso 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Amém? Jesus, mais uma vez nós levamos a nossa voz a Ti, pedindo que o Senhor venha ministrar o nosso coração, Tua palavra, aplicá-la no nosso coração, que o Senhor torne o nosso coração como solo fértil, para que essa semente que de fato é indispensável e poderosa, venha multiplicar 30, 60, 100 vezes mais, no nosso coração, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor ministrar em nós não vai ficar só em nós. Aqui, ó Deus, famílias serão impactadas, pessoas no nosso ambiente de trabalho, a nossa geração será impactada através da palavra semeada e ministrada no nosso coração nessa noite. Então fale conosco. Eu dependo 100% do Senhor. Não posso entregar nada, não posso fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Mas, ó Deus, o Senhor é conosco, ó Deus. Quem será contra nós? Se o Senhor estiver conosco, nós sabemos que na Tua presença há milagres, há resposta, há provisão, há consolo, há renovo, há cura. Então, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vencendo as batalhas terrenas na perspectiva espiritual. Eu ouvi recentemente um relato sobre a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ali entre 1939 até 1945, e que me fez lembrar um pouco da conexão com esse texto, porque todos sabem, a Segunda Guerra começa com Adolf Hitler, líder nazista alemão, atacando a Polônia. Até então, Estados Unidos nada com nada, nada a ver com nada, não estava envolvido na guerra, não estava no contexto da guerra, mas de repente o Japão, num ataque antes das 8 da manhã, prepara aviões, vários aviões, se me falha a memória, eu anotei aqui 350 aviões em etapas, e desceram sobre a ilha ali de Pearl Harbor. É isso mesmo? Falei sério? No Havaí. Meu inglês está muito bom. E ali atacaram
atacaram então essa frente dos Estados Unidos e milhares de pessoas morreram. Eu anotei aqui os dados: 2.404 pessoas morreram, entre soldados e alguns civis, 188 aviões destruídos e 13 navios ali foram abatidos. E aí, diante dessa guerra, diante desse fato, o povo que não estava, os Estados Unidos até então não estava ali envolvido na guerra, mas diante desse ataque, ele então vai revidar, vai ter a sua reação. E a gente até conhece muito a história, que dentro de dos ataques norte-americanos contra o Japão, foi a conhecida bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, que houve uma destruição de cerca, segundo alguns historiadores, 200 mil pessoas que morreram, fora a destruição ali de radioatividade nuclear que perdurou por muito tempo. Por que essa história nos chama a atenção? Porque muitos historiadores, inclusive hoje eu estava revendo sobre isso, e muitos historiadores falam que esse foi um ato covarde, né? Um ato covarde por parte do Japão nesse contexto, nessa história, nesse momento. Foi um ato covarde, porque eles decidiram atacar um povo que não estava em guerra, eles decidiram atacar um povo que não procurou guerra, e atacou de uma forma cruel, de uma forma covarde, trazendo uma tragédia enorme em um contexto de guerra mundial. E a gente olha para esse texto e a gente vê que Israel, de forma semelhante, estava trilhando ali pelo deserto, uma terra prometida. E na verdade Israel não queria briga com ninguém. Eles não foram treinados para isso. Eles foram treinados para ser o quê, gente? Serem escravos. Eles eram escravos, 4 gerações, 430 anos. Ali nasciam escravos e morriam como escravos. Mas o texto nos mostra, a história nos mostra, que de forma covarde também, os amalequitas, de forma cruel, e a gente vai ver as semelhanças na vida espiritual, das batalhas espirituais sobre isso. Os amalequitas se assemelham muito às batalhas espirituais, do ataque do diabo contra a gente. E você vai ver que os amalequitas aqui, de forma cruel, surgiu para destruir ali o povo de Israel, no meio da caminhada, um povo que não queria guerra, só estava passando ali e queria chegar na terra que emana leite e mel. Mas de repente os amalequitas surgiram no caminho, e a postura deles foi uma postura covarde, porque em Deuteronômio, que é essa repetição dessa história, capítulo de número 25, verso 17 a verso 18, não sei se a mídia está com a Bíblia aí funcionando, mas pode ficar à vontade para colocar os textos citados aqui. Vou ficar detido em Êxodo capítulo 17, mas citando Deuteronômio 25, versos 17 e 18, faz esse detalhe da guerra que em Êxodo 17 não tem. E ele diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Lembra-te o que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Preste atenção, Amaleque atacou os israelitas, estavam no caminho, atacou na retaguarda. O texto diz: quando todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Olha a semelhança de ataque covarde. Eles estavam aqui, eles atacaram na retaguarda, quando eles estavam abatidos. Lembra das águas de Mara? Eles tinham acabado de sair dessa trajetória. Pouco depois enfrentaram mais 2 desafios, estavam abatidos, estavam afadigados, estavam todos desfalecidos. E foi justamente esse momento, quando Israel estava ali de boa, mas sofrendo esses embates na alma e no físico, sem arma, desfalecido, que veio Amaleque nesse confronto direto, os amalequitas, e atacaram o povo. Depois deles terem vivido uma sequência de milagres, de mar vermelho, de água se tornando potável, de encontrar águas de Elim, das fontes, 12 fontes de água, 70 palmeiras, de ver água brotando da rocha, de ver carne caindo do céu, de ver maná vindo do céu. Depois de viver uma série de milagres, você vai ver que os amalequitas os atacaram de forma covarde. E quem são esses amalequitas, para que a gente possa entender as aplicações desse texto? Os amalequitas, o texto diz, se tiver Deuteronômio 25, ainda não, né? Deuteronômio 25, verso 18. Pode acender uma das luzes aí, por gentileza? Que aí os irmãos vão acompanhando aí alguns textos que eu vou mencionar. Obrigado. Deuteronômio 25, abre comigo esse texto, Deuteronômio 25, vou trazer as aplicações.
Deuteronômio 25, verso 17, verso 18. Olha o que o texto diz aqui sobre os amalequitas. E observe como se assemelham muitas das ações do inimigo contra a nossa vida. Primeiro diz aqui que os amalequitas, no final do texto, verso 18, diz que era um povo que não temia a Deus. Pegou aí, verso 18? Como tiver o encontro no caminho, te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e fadigado, e não temeu a Deus. Os amalequitas, eles são o quê, pastor? Eles são da origem de Esaú, aquele que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú, ele já havia desse conflito com Jacó. Então desde o nascimento havia esse conflito. É um conflito que veio desde o ventre e que se perdurou por muito tempo ali na história. Então os amalequitas, de fato, é aquele que trocava o espiritual pelo terreno. Sabe, os amalequitas é a figura daqueles que trocam aquilo que é espiritual pelas coisas da terra. Conhece gente assim? Gente que não dá valor pelo espiritual. Não, qualquer coisa eu deixo o culto, qualquer coisa eu deixo a oração, qualquer coisa eu deixo a leitura da palavra. Tem sempre as coisas da terra aparecem com maior importância. Os amalequitas, o texto diz que os amalequitas não temiam a Deus. Era um povo que não valorizava, não temia o Senhor. Os historiadores dizem que os amalequitas eram de índole maligna, porque além de não temer a Deus, eles faziam parte de uma tribo de nômades ferozes. Eles matavam por prazer. Matavam por prazer. Não era nem mesmo para ter algum resultado benéfico. Só pelo prazer de matar, eles atacavam as pessoas. Se não bastasse, os amalequitas, eles eram covardes. Porque ele vem no texto que nós lemos em Deuteronômio, capítulo de número 25, o verso de número 18, nos mostra que eles atacaram pela retaguarda. Ou seja, eram covardes e ao mesmo tempo muito astutos. Porque pega um povo que está o quê? Desfalecido. Um povo que está ali desgastado, um povo que está abatido emocionalmente. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Nós vemos muitas semelhanças ao ataque do inimigo contra nós. O diabo, ele é astuto. A gente não pode ficar brincando de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Nós não podemos ficar brincando. A vida cristã não é uma colônia de férias, é um exército em guerra. A Bíblia diz, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, nos diz para nós revestirmos de o quê? Toda a armadura. Ou seja, nós não podemos, nós estamos em guerra, e essa guerra ela é ferrenha, porque nós temos que se revestir de toda a armadura. Ou seja, só espada não dá para, eu vou para a guerra só com espada, não, é toda a armadura. Eu vou só com espada e escudo, não, toda a armadura, porque as batalhas que a gente enfrenta são ferrenhas da vida. Então a gente não pode brincar de ser cristão, a gente não pode levar a vida cristã de qualquer jeito, porque as batalhas espirituais, elas são reais. As batalhas espirituais é uma realidade na nossa vida. E eu vejo nesse texto uma estratégia do inimigo. Que o Senhor traga isso como clareza para o meu e para o seu coração, que muitas vezes Ele usa nos ataques para nos abater na caminhada de fé, que é justamente nos abater em momentos em que nós estamos desgastados, fisicamente e muitas vezes emocionalmente. Você vai ver que o ataque dos amalequitas foi quando o povo estava o quê? Desfalecido, estava afligido, fisicamente e emocionalmente. E quantas vezes essa é uma estratégia do inimigo? Nós estamos falando hoje sobre vencendo batalhas terrenas, sobre a perspectiva espiritual. Então preste atenção. Um dos momentos que o diabo mais vai tentar paralisar o seu chamado, paralisar a sua caminhada com Ele, paralisar os projetos de Deus na sua vida. Em que momentos? No momento que você e eu estamos desanimados, desgastados emocionalmente, desgastados fisicamente. Às vezes, por exemplo, como o Fábio ministrou aqui, o cansaço ministerial bate, e aí o diabo vem e ataca para a gente parar, colocar um ponto final, onde Deus não pediu para a gente colocar um ponto final. E quando eu estava orando aqui nessa noite, foi justamente isso que Deus trouxe ao meu coração. Pessoas que entraram aqui e que estão abatidas, pessoas que entraram aqui e estão o ano está só começando, mas eu estou sem perspectiva. O ano está começando, mas eu estou desanimado. O ano está começando, mas eu não estou com tantos sonhos queimando meu coração. O diabo vem te atacando, vem tentando paralisar, mas nessa noite, no poder do nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui para trazer clareza, estratégia, revelação. Se você está cansado, meu irmão, descansa, mas não pare o que Deus não mandou você parar. Não coloca um ponto final, onde Deus às vezes só está mandando você colocar uma vírgula, porque não é tempo de parar, é tempo de você prosseguir, como
como Ele disse com o povo de Israel, diante do Mar Vermelho: diga para o meu povo, marche, avante, continue prosseguindo. Então eu não posso tomar decisões em momentos de cansaço. Eu não posso tomar decisões em momentos de desgastes. Às vezes é um desgaste relacional. Você está com um desgaste relacional no seu casamento. E aí qual que é a decisão? Separar. Porque está havendo um desgaste. Olha onde o diabo ataca. Você está com um desgaste ministerial. Um desgaste ministerial. Aí vem o diabo e ataca. É o ataque dos amalequitas contra os israelitas. A estratégia do diabo continua a mesma. É em momentos de fragilidade. Jesus está com fome, Ele oferece o quê? Transforme pedra em pão. Então, em momentos de fragilidade emocional, cuidado com as decisões que você toma. Observe se essas decisões estão alinhadas com o propósito de Deus na sua vida, ou você está tomando decisões por causa dos desgastes emocionais. Deus vai tirar gente da caverna aqui nessa noite no nome de Jesus. Deus vai tirar Elias, que entrou para a caverna no momento que não era para você entrar. Eu quero declarar em nome de Jesus, como o Senhor enviou um anjo para poder tocar Elias, para trazer pão e alimento. Vem o pão da palavra, vem a água da vida e vai te colocar de pé nessa noite no poder do nome de Jesus. O teu cansaço não vai definir o teu ministério, o cansaço não vai definir o teu casamento, os desgastes, os embates da vida não vão definir a sua história com Deus, mas é aquilo que o céu já preparou, é a palavra do Senhor, é o propósito do Senhor, é o chamado do Senhor para a sua vida, que vai te governar até que Ele venha. Uma geração que anda pela nuvem. Então cuidado com o esgotamento emocional. Não tome decisões pontuais em momento de esgotamento emocional. Não tome decisões importantes em momento de cansaço ministerial. Vou abandonar a liderança, vou abandonar essas crianças, vou abandonar o discipulado. Não tome. Às vezes, olha para você, quando a gente está cansado, às vezes a primeira coisa que a gente tira da nossa lista é as coisas relacionadas às coisas de Deus. Eu estou muito cansado, vou largar o ministério. É assim ou não é, gente? Então cuidado, porque essa é uma estratégia do diabo revelada na palavra. Em momentos de fragilidade extrema. Fragilidade emocional, fragilidade física, desgaste relacional, é quando o diabo chega. Então quando nós estamos cansados, diga assim comigo: quando eu estiver cansado, eu não vou desistir, eu vou descansar. Diga para quem está do seu lado: quando você estiver cansado, não desista, apenas descanse. Porque os ataques do diabo vão tentar paralisar, mas eu quero declarar em nome de Jesus que não vai colocar um ponto final aquilo que Deus ainda tem como jornada para a sua vida, em nome de Jesus. Então o ataque covarde, é assim que ele age. Povo na retaguarda, povo desfalecido, povo desanimado, uma batalha que não era fácil. O povo de Israel não estava tão preparado, na verdade não estava preparado. E via de regra não tinha essas habilidades necessárias para entrar em guerra com um povo de índole tão perversa como esse, como o povo de Amaleque. Era impossível, humanamente falando, eles vencerem essa batalha terrena só de forma terrena. Era impossível para o povo de Israel vencer essa batalha terrena com as armas naturais. Não tinha como. E existem batalhas que a gente enfrenta que nós não vamos conseguir vencê-las de forma natural. As batalhas a gente enfrenta, nós precisamos começar a reconhecê-las e a batalhá-las de forma espiritual. Quais são algumas lições que a gente traz para esse texto para saber lidar com batalhas da terra na perspectiva espiritual? Sejam essas batalhas em qual área for, seja emocional, física, enfermidade, casamento, família, enfim, tantos embates a gente enfrenta, finanças, tantos embates, tentações a gente enfrenta.
Quais são as armas e estratégias espirituais? Primeiro, que a gente aprende nesse texto: leve suas batalhas da terra para o céu. Instalou-se uma batalha na sua vida, ou você está passando por uma batalha em alguma área da sua vida, leve a sua batalha da terra para o céu. Leve as suas batalhas da terra para o céu. Tire as suas batalhas de baixo e leve-las para cima. Verso 8 e 9 do capítulo 17 de Êxodo: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim, na terra, numa região do deserto. Refidim, eles foram atacar os israelitas na terra. Então Moisés disse para Josué: escolha alguns dos homens, lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto, na colina, no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Então, olha só, quando o Amaleque veio para guerrear contra Israel na terra, Moisés, ele leva essa guerra para o alto, ele leva para o reino espiritual. A batalha, ela era na terra, mas a vitória foi liberada pelo céu. A batalha era Refidim, mas a vitória foi liberada aonde, gente? No céu. Moisés com mão erguida ia ganhando a batalha. Moisés de mão abaixada, a batalha ia sendo perdida. Então a vitória, a batalha estava acontecendo na terra, mas a vitória dessa batalha foi liberada no céu, foi liberada pelo céu. Como às vezes a gente precisa entender na nossa vida que a gente precisa começar a partir de hoje a levar as nossas guerras para Deus. A gente leva as nossas guerras para tanta gente, e na última instância às vezes a gente leva para Deus, sim ou não? Muitas vezes a gente conta para um, conta para outro, conta para lá, a gente vai tentando resolver, e aí no meio dessa miscelânea aí, não sei se é isso que fala, mas no meio dessa mistura toda, ou no final a gente vai e leva para Deus. Só que a primeira ação de Moisés foi justamente para travar batalhas da terra, foi levar as suas batalhas da terra para o céu. E ele fez isso por várias vezes. Isso não é uma questão específica desse texto. Quando o povo, nós só aprendemos as águas de Mara. Quando o povo foi lá murmurar das águas, o que ele fez? E Moisés clamou ao Senhor. Moisés orou ao Senhor. Da mesma forma o Mar Vermelho, da mesma forma tantas outras batalhas. Então, para lidar com batalhas da terra, a gente precisa, na perspectiva espiritual, levar as nossas batalhas da terra para o céu. Uma frase que eu tenho carregado no meu coração, já disse aqui em algumas ocasiões, e creio nessa verdade, que a terra obedece o que o céu determina. É o que o céu determina que a terra obedece. É o que o céu determina que vai acontecer na terra. Elias ora, a chuva tem 3 anos e meio que não cai uma gota de chuva sobre a terra. Mas quando Elias sobe ao monte e começa a orar ao Senhor, na 7ª vez, uma nuvem do tamanho da mão de um homem surge. Porque você vai ver que a terra, ela obedece o que o céu determina. Elias ora, e aí o céu determina o envio da chuva, e a terra obedece, as nuvens obedecem. Porque o que o céu determina, a terra, ela obedece. Ezequiel é colocado diante de um vale de ossos sequíssimos, que nem Tutano tinha. Mas o Espírito de Deus o leva a profetizar. E o texto diz que sopra o Espírito dos 4 cantos da terra. E aquilo que o céu determina, a terra obedece. Aquele vale de ossos secos começa a se tornar um exército poderoso. Então o que governa as batalhas que nós enfrentamos na terra é aquilo que o Senhor governar, é o que o Senhor ditar. Porque não tem coração na terra que não rende a ordem que vem de Deus. Vai parar Saulo, sim. Se há uma ordem de Deus, ninguém para. É o céu que governa sobre a terra. Não tem habilidades humanas que podem parar uma ordem que vem de Deus. Faraó vai ter que liberar milhões de pessoas, sim, porque a ordem vem do trono de Deus. Então leve as suas guerras da terra para o céu, porque o que o céu determina, a terra obedece.
Para nós lidarmos com as batalhas da terra na perspectiva espiritual, a gente precisa ter clareza disso. Porque nós servimos um Deus que governa do céu à terra. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está no controle de todas as coisas. Moisés de mãos erguidas, a batalha vai sendo ganha. E você vai vendo que é o céu que está governando a batalha na terra. Ora, os amalequitas vencem. O texto diz: quando ele abaixa a mão, o Amaleque prevalece. Quando ele levanta a mão, o povo de Israel prevalece. Parece que tem momentos que a gente vive assim. Momentos que a gente às vezes desanima, porque parece que a guerra não está sendo ganha. Então o Senhor quer trazer sobre vidas aqui nessa noite o renovo do alto. O renovo, é isso que o Senhor está ministrando desde o início. O Senhor está falando ao nosso coração o renovo dos joelhos calejados de oração. Pessoas que talvez você desistiu de orar, parece que o Amaleque está ganhando, parece que essa batalha não tem jeito de vencê-la, mas o Senhor está renovando os seus joelhos calejados de oração. O Senhor vai renovar as suas mãos estendidas de oração. Continue clamando, continue orando, porque o céu está se movimentando para a glória do nome dEle. Segundo princípio que nós aprendemos: o primeiro, leve as suas batalhas da terra para o céu. O segundo é que a ação de Deus não anula a atuação do homem. Diga comigo: a ação de Deus não anula a atuação do homem. Então o fato do céu governar sobre a terra não anula as minhas responsabilidades diante de Deus. Não anula aquilo que eu preciso fazer, porque o texto diz: então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens, dos nossos homens, e lute contra os amalequitas. Ou seja, a vitória vinha do céu, mas não anulava a atuação de Josué na terra. Tanto que o texto que, se você ler o verso de número 13, fala que foi Josué e não um anjo que desfez Amaleque. A vitória veio do céu, mas o Senhor usou pessoas da terra para fazer um milagre acontecer. O verso de número 13 diz assim, ó: e Josué derrotou. Algumas versões dizem assim: Josué desfez o exército amalequita a fio de espada. Então o fato de Deus agir não anula a responsabilidade do homem de se posicionar. O fato de Deus agir não anula a responsabilidade do homem de se posicionar. Agora eu vou orar pela minha casa, vou orar pela transformação, pela conversão do meu esposo. Isso não anula o fato de você ser uma mulher sábia. Isso não anula o fato de você ser uma mulher respeitosa. Ou seja, a atuação de Deus, a ação de Deus não anula a atuação do homem. A soberania divina não exclui a responsabilidade do homem de orar. A soberania, Deus está no controle de tudo, sim, mas a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem de se santificar. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem de jejuar. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem de vigiar, de guardar o seu coração, de guardar os seus olhos. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem de ter que perdoar o próximo. Porque são princípios, mesmo que Deus vai agir a partir do que o céu está determinando, mas Deus, isso não anula a nossa responsabilidade. Um texto que me chama muita atenção, porque tem muita gente que está jogando para Deus o que é responsabilidade sua de fazer. Tem muita gente que joga para Deus: o meu casamento, a vida do meu filho, a minha empresa. Muitas vezes você está jogando para Deus o que é responsabilidade sua de fazer, de economizar, de sentar, de gastar tempo, de investir atenção. Então nós precisamos, diante das batalhas que a gente enfrenta na terra, ter as perspectivas certas acerca da realidade espiritual. Diga comigo: a responsabilidade, diga comigo: a ação de Deus não anula a atuação do homem. Um texto que eu gosto muito do rei Ezequias. O rei Ezequias, quando Isaías vai entregar uma palavra para ele, ele diz o quê? Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E aí o rei Ezequias vira, ora, pede a Deus para prolongar os anos de vida. E aí volta Isaías e dá uma palavra falando que Deus iria, que ouviu a oração e ia prolongar os anos de vida dele. Mas o que me chamou a atenção, dentre tantas coisas desse texto, é justamente o que o profeta diz no início: põe em ordem a tua casa. Então quem
tinha que pôr em ordem a casa de Ezequias não era Deus, era o Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Quem tinha que pôr em ordem a casa de Ezequias não era o Isaías, não era o profeta, era o próprio Ezequias. Aí a gente quer querendo terceirizar para o outro a responsabilidade que é sua de fazer na sua casa. Quem tinha que pôr em ordem a casa de Ezequias não era o anjo, era o próprio Ezequias. Põe em ordem a sua casa. Então o fato de Deus ser soberano não anula a minha responsabilidade. Então se eu desejo ver a minha família abençoada, isso não anula a minha responsabilidade de ter sabedoria na comunicação, de falar com sabedoria. O fato de eu querer ver um casamento restaurado, isso não anula a minha responsabilidade de ter humildade de perdoar, de reconhecer os erros, de ceder, de renunciar. Então o fato de eu querer ter um ministério frutífero não anula a minha responsabilidade de andar com a vida no altar, de orar, de buscar a face de Deus, de trabalhar com excelência, de não trabalhar com desleixo. O fato de eu querer ter uma vida de intimidade com Deus, eu tenho que estar disposto, isso não anula a responsabilidade de eu estar disposto a gastar tempo de intimidade com Ele. Então o que na sua vida, qual a batalha que você está enfrentando? Você já levou essa batalha da terra para o céu? Agora qual é a ação, ô Josué? Qual é a ação que Deus está requerendo e trazendo no seu coração, que são decisões que você precisa tomar no seu ambiente de trabalho? Brechas que precisam ser tapadas, brechas da sua vida no casamento que precisam ser tapadas, brechas no relacionamento com o filho que precisam ser tapadas. Qual é a responsabilidade sua? Qual é a minha responsabilidade? Então nós precisamos assumir a posição e abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Uma frase que faz muito sentido para mim é que o impossível Deus faz, mas o possível cabe o homem fazer. Então nosso Deus, Ele faz o impossível. Agora o que é possível, cabe a mim fazer. Um texto que a gente muito conhece sobre essa analogia, justamente é de Lázaro. Porque ressuscitar mortos é com Deus. Mas se você acredita que o mesmo Deus que ressuscita mortos não poderia fazer a pedra rolar? Ele poderia falar assim, pedra rola. Os efeitos sonoros. Lázaro sai para fora. Não, ele fala, tirai a pedra. Responsabilidade do homem. Lázaro sai para fora, o impossível deixa que eu faço. Então o impossível Deus faz, mas o possível é nossa responsabilidade. Então de fato o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a ação soberana, poderosa do Espírito Santo, convencer do pecado. Mas pregar o Evangelho com a minha vida e com a minha voz é minha responsabilidade, é minha missão, é a sua missão, na minha casa e nos lugares onde eu estou. Então para a gente aprender a lidar com as batalhas da terra na perspectiva espiritual, primeiro eu preciso levar as batalhas da terra para o céu, porque o que o céu determina, a terra obedece. Segundo, eu preciso entender que essa ação soberana de Deus não anula a minha atuação, aquilo que eu preciso fazer, o meu posicionamento em qualquer esfera da vida. Quem está entendendo diz amém. Vamos caminhar. Terceiro aprendizado que a gente tem sobre lutar batalhas da terra na perspectiva espiritual. As armas que Deus vai nos dando. Tenha ao seu lado quem anda ao lado de Deus. Quer vencer batalhas da terra na perspectiva espiritual? Tenha ao seu lado quem anda ao lado de Deus. A gente precisa aprender a se conectar com pessoas que estão alinhadas com o propósito de Deus na nossa vida. No momento que surge essa batalha, tem 3 pessoas que aparecem ao lado de Moisés, que até então você vai ver as pessoas alinhadas com esse propósito, que é Josué. O texto diz no verso de número 9 e 10, mas Moisés disse a Josué, escolha algum dos homens, dos nossos homens, e luta contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas. Eu fico impressionado com essa postura de Josué. E depois tem um livro de Josué, que o homem que herdou a terra prometida, que conquistou a terra prometida. Esse homem, você vai ver que Moisés, gente, imagina você no lugar de Josué, qual que seria a sua posição? Moisés falando assim, tá tendo uma batalha, a gente nunca lutou, tá vindo uns caras ali cruel. Você vai lá para frente da batalha, escolhe alguém, pega a espada, dá um jeito aí. Eu vou lá pro monte orar.
O pastor falou assim: vai lá, meu irmão, vai lá e briga lá que eu estou indo lá para o monte orar. E o texto diz aqui: Josué foi então lutar com os amalequitas. Você não vê Josué questionando, murmurando? Moisés folgado, hein? Lá vai, tá aí, né? E eu aqui correndo risco de vida, você aí de boa aí no alto. Levou ainda 2 escudeiros. Nem precisava, que você está escondido aí no alto do monte, no alto da colina. E eu aqui na frente da batalha. Vai lá e escolhe o homem e luta. E o texto diz do verso de número 10: Josué foi então lutar contra os amalequitas. Você vai ver que era um camarada alinhado com o propósito de Deus na vida de Moisés. E por isso que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre, se tornou o camarada sucessor de Moisés. Enquanto o povo estava em rebelião, ele estava do lado da tenda, Moisés no monte orando. Na tenda do encontro, ele do lado de fora. Uma pessoa que era um escudeiro ali, e Deus honra justamente. O povo estava murmurando contra Moisés, e ele não entrava na esfera de denigrir com o povo. Ele guardava os lábios. Então Moisés tinha ao seu lado esse homem que andava ao lado de Deus. E vemos 2 homens que subiram também, que era o seu irmão Arão e também Ur, que até esse momento você vai ver ali que eram homens que estavam servindo diretamente a esse propósito. E eu fiquei pensando que quem anda ao nosso lado pode ditar muito sobre o futuro que nós vamos ter. Isso é bíblico. Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas quem anda com tolo acabará mal. Quem anda com sábio será sábio, mas quem anda com tolo acabará mal. Provérbios 13:20. Tanto que você vai ver os próprios discípulos de Jesus, homens aparentemente homens comuns, profissionais liberais. Jesus escolheu mestres da lei, homens incultos, homens com títulos religiosos. Ele escolheu pescadores, um cobrador de imposto, um funcionário público. Foi escolhendo homens ali comuns, mas aqueles homens andando ao lado de Jesus, alinhado com o propósito de Jesus, se tornaram marcos, se tornaram carregadores da presença de Deus, carregadores de presença, carregadores de milagres de Deus. Porque quem anda com sábio se torna sábio, mas quem anda com tolo acabará mal. Com quem que você está andando? Quem você está compartilhando as suas guerras? Quer travar, quer vencer as batalhas da terra na perspectiva espiritual? Com quem que você está compartilhando as suas guerras? Você vai ver os amigos de Daniel, eles andavam com Daniel, eles jejuavam ali, santificavam com Daniel, e viveram os milagres como Daniel, como viveram na fornalha. Porque quem anda com sábio, sábio se tornará. E eu vejo algumas características que me marcam na vida desses homens que andaram alinhados com o propósito de Moisés, e que tornaram essa batalha uma batalha vencida na terra, na perspectiva espiritual. Quem é que eu devo ter ao meu lado? Primeiro, anote aí: tenha parceiros que acreditam no chamado de Deus para a sua vida. Tenha ao seu lado gente que acredita no chamado de Deus para a sua vida. Você vai ver ali que Moisés está do lado ali, Josué, como eu disse, ele acatando, porque a gente não pode dar a mão para quem não está com coração. É um desafio conhecer o coração da pessoa, porque o coração é enganoso. Mas são lições que a gente precisa aprender e perscrutar e orar e colocar diante de Deus. A gente não pode colocar no nosso lado, seja numa empresa, seja no ministério, sobretudo, alguém para cobrir uma necessidade do momento, mas pelo chamado de Deus que carrega. Não é uma necessidade, é um chamado que carrega. Quem eu devo ter do meu lado? Quem acredita no chamado de Deus para a sua vida? Quem eu devo ter do meu lado? Parceiros que te ajudam na oração. Moisés não ia dar conta sozinho. Ele não ia dar conta sozinho. O texto diz que as mãos dele já estavam pesadas. As mãos eram pesadas, ele estava cansado. Mas ele teve parceiros ali que o ajudaram na intercessão. Arão de um lado, Ur do outro. E levantou as mãos. Ou seja, andando com quem anda com Deus. A gente precisa partilhar a nossa vida para vencer as guerras dessa terra. Na perspectiva espiritual, andar com quem anda com Deus. E eu fico lembrando muitas vezes da minha juventude, como que Deus me presenteou com pessoas que caminhavam com Ele. Na minha rua tinha diversas pessoas. Era, como eu disse, era uma rua sem saída, e tinha menino para todo lado daquela rua. Nossa, era muito menino, a gente brincava o dia inteiro. Já arranquei tampão do dedo, jogando com travinha, colocando aquelas pedras lá
um lado, o outro era rua sem calçar, bota uma pedra aqui, outra aqui, vão jogar futebol, e arrancava o tampão, a gente descia de carrinho de rolimano, aquele negócio todo esburacado, chovia, era uma festa. Mas no meio dos meus amigos teve pessoas que se enveredaram pelas drogas. Teve gente que já morreu na juventude por causa de drogas. Outro ficou preso, se não faz memória, está preso até hoje. Vivia assim, lado a lado comigo lá. Mas pela graça de Deus, Deus me colocou do lado, eu até falo sempre, do lado de um vizinho que era o André Boy, que me levou para a igreja. O pai era lá presbítero da igreja, eles cantavam, faziam o culto doméstico. Vamos lá para a igreja. Vamos lá na escola dominical, da classe Samuel, lembra? Da classe Samuel. E nessa caminhada da juventude, Deus foi me dando graça de poder conectar com pessoas que, eu sempre busquei isso, alguém que ora mais do que eu. Alguém que ora mais do que a mim ou eu, gente? Eu. Alguém que lê mais a Bíblia. Alguém que busca mais, isso me fez tão bem. Se não fosse esses amigos da minha juventude, talvez eu não estaria aqui de pé. Então, para a gente vencer as batalhas da terra, na perspectiva espiritual, a gente precisa andar com pessoas que nos ajudam em oração, com pessoas que acreditam no chamado de Deus para a nossa vida. A pergunta que a gente precisa fazer: quem está do meu lado? São pessoas que me chamam para oração ou me fazem sentar na roda da murmuração? Quem é que está do meu lado hoje? Quem está do meu lado hoje está me aproximando? Será que essa pessoa menciona o meu nome no céu? Ou será que ela menciona o meu nome nas rodas da difamação? Quem está do meu lado hoje? Onde que ela menciona o meu nome? Será que é no céu ou nas rodas da reclamação? Isso vai ditar sobre as guerras. Isso vai ditar sobre o nosso futuro. Isso vai falar sobre vencer as batalhas da vida ou não. Ter parceiros alinhados com o propósito de Deus, que ajudam na oração. Parceiros que tenham sensibilidade espiritual, como você vê nesse texto, Arão e Ur, uma escolha ali assertiva. Ou você vê Josué, tinha sensibilidade espiritual. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como a gente vai conseguir compartilhar essas batalhas da terra com quem não tem visão espiritual? Como vai entender muitas vezes estratégias, como Deus disse para Josué: rodeia esse muro uma vez calado. O povo tinha que ter visão espiritual. Vamos rodear essa cidade inteira caladinho. No outro dia, caladinho, nada aconteceu. Terceiro dia, caladinho, uma volta inteira na cidade. Vamos rodar Valadares, gente. Já pensou falar isso com vocês? Vamos dar uma volta em Governador Valadares. Caladinho, ninguém vai falar nada. Chegar aqui, no outro dia, todo mundo de novo. Quem será que iria? No sétimo dia, nós vamos dar 7 voltas. E na 7ª volta, um vai dar um grito. E o Senhor vai operar um milagre. Quantos de nós, então quem é que está andando do nosso lado? Será que tem essa sensibilidade, essa visão, essa sensibilidade espiritual? Para lidar com as batalhas da terra. Josafá, Deus disse para Josafá: olha, está vindo um exército maior em força, em número do que você. Aí você faz o seguinte: você tira os guerreiros e coloca os cantores da frente. Os meninos do louvor tudo ia, né? Louvado seja Deus. Não vai quem tem espada na frente, não. Tira o pessoal da espada. Quem vai ser os músicos, vão estar tocando e vão estar louvando ao Senhor. E aí Josafá dá a orientação, o povo vai à frente louvando ao Senhor. E o Senhor confunde os inimigos. E eles não precisam mais guerrear, conforme o profeta diz, porque o Senhor pelejou por eles. Mas só vai entender as coisas espirituais quem discerne as coisas de forma espiritual. O louvor inclusive pode vir aqui para a gente fazer a batalha final. Para a gente caminhar para o encerramento, pega essa instrução: tenha parceiros, preste atenção, tenha parceiros que não te abandonam ao perceberem suas limitações.
Você quer vencer as batalhas da terra? Quem quer vencer? Quem está comigo aqui diz amém. Está entendendo as instruções? Amém ou não amém? Tenha parceiros que não te abandonam ao perceberem as suas limitações e fraquezas. Vou ler mais uma vez para você pensar. Tenha parceiros ao seu lado que não te abandonam ao perceberem as suas limitações e fraquezas. Arão e Ur, ao perceberem que Moisés não daria conta, ao invés de abandonar, promoveu solução. Promoveu solução. Vamos, deixa que um fica do lado, outro fica do outro. Vamos segurar os braços de Moisés. Não foi lá expor a fraqueza de Moisés. Não foi expor a limitação de Moisés. Não abandonou Moisés. Mas você vai ver que eles promoveram soluções. Porque todos nós temos limitações. As limitações é uma condição da natureza humana e não um pecado. Limitações é uma condição da natureza humana e não um pecado. Então nós precisamos aprender a observar se as pessoas que estão ao nosso lado, elas nos auxiliam nas nossas limitações ou nos expõem. Será que fica denunciando as suas limitações? Não faz isso, não faz aquilo, não faz o outro, não faz o... Ou será que promove soluções, te auxilia? Para a gente vencer as batalhas da terra na perspectiva espiritual, a gente precisa ter do nosso lado quem anda ao lado de Deus. Quem não expõe as nossas limitações, não nos abandona no momento como esse. A Bíblia diz aqui, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então quem é que nós estamos sendo rodeados, irmão? Imagina se Moisés estivesse cercado ali, perto de gente pessimista, de gente que não acreditava nessa visão. Então, meus irmãos, eu preciso amar todo mundo. Eu preciso amar todo mundo. Inclusive a Bíblia manda amar até mesmo os nossos inimigos. Mas eu preciso me conectar com quem está conectado com o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso ter ao lado pessoas que estão ao lado de Deus e caminham sobre essa visão. Então, para a gente vencer as batalhas da terra, quem é que está vivendo uma batalha? Tem alguém vivendo alguma batalha? Todo mundo. Para a gente vencer as batalhas da terra, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Levar as batalhas da terra, porque o que o céu determina, a terra obedece. O que a gente precisa fazer adiante para vencer as batalhas terrenas na perspectiva espiritual? Entender que a ação soberana de Deus não anula a atuação do homem. Põe em ordem a tua casa. Eu tenho salvação, mas dê o testemunho, seja a Bíblia que as pessoas vão ler. O que eu preciso ter? Eu preciso ter ao meu lado pessoas que estão ao lado de Deus. Quem é que está caminhando com a gente? Hoje o Senhor, talvez você entrou aqui desanimado, desfalecido, desmotivado, porque os embates da vida estão trazendo esse desânimo na sua alma. Mas o Senhor te trouxe aqui para renovar as suas forças. E eu quero declarar que essa semana será a semana de resposta dos céus. Eu quero declarar que essa semana será uma semana em que o que o céu está determinando vai se tornar realidade sobre a sua casa, vai se tornar realidade sobre a sua vida, vai se tornar realidade sobre aquilo que você tem colocado diante de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai fazer uma seleção das suas amizades. O Senhor vai colocar ao seu lado quem está alinhado ao propósito de Deus. Se me fala em memória, o pastor Thelma, a pastora Viviane, que fala, né? Jesus apresenta os seus amigos para mim. Eu tenho feito essa oração. Quem são os amigos do Senhor? Apresenta os seus amigos para mim. Os amigos de Deus. É esse que nós precisamos andar. E vamos amar todo mundo. Amar, abençoar, semear, servir, ajudar. Mas ter ao nosso lado pessoas que estão alinhadas com o propósito de Deus, com a visão de Deus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Entenda uma coisa: o tempo da batalha, ele vem para fortalecer a sua fé. O texto diz que a batalha durou a noite toda. A vitória veio só ao amanhecer.
e levanta a mão e baixa. Imagina a mão, às vezes a gente ergue a mão para cantar uma música que a gente já cansa. A gente vai orar, ora aqui pelo missionário, fala, levanta a mão. Aí sua mão começa ali com 30, 10, 20 segundos, já começa a descer. Imagina a noite toda. A noite toda. Mas Moisés estava tendo, diante desse tempo, a fé fortalecida. Então o tempo da batalha que você está enfrentando não é para te fraquejar, é para te fortalecer a sua fé. Não desista, não. Está passando muito tempo, não importa. O Senhor é o dono do tempo. O que a gente precisa é o que nós dissemos no início, é da presença de Deus. É isso que faz a diferença. O que a gente precisa é saber que nós vamos tirar essa batalha hoje. Você vai tirar hoje essa batalha da terra e vai colocar na dimensão do céu. Hoje, pode ser o Amaleque tentando derrubar a sua casa, derrubar a sua vida, derrubar o seu chamado. Mas entenda que maior que qualquer sagacidade de Amaleque, ninguém pode parar o que Deus abençoou. Entenda isso no seu coração. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Ninguém pode parar. Se vai chegar na terra prometida, esse é o destino. Vai Amaleque ser abatido. Mas eles são mais ferozes, eles são mais sagazes, eles são mais treinados. Não, maior do que aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Muito maior do que qualquer batalha que nós enfrentamos, é o Deus que nós servimos. Muito maior do que qualquer batalha que nós lidamos, é o Deus que nós servimos.